Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a taxação do aço que o Trump fez aí essa semana. Na quinta noite ele chegou a anunciar a medida e de cara a União Europeia e o Brasil bateram muito de frente em relação a isso. O Brasil porque é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, apenas atrás do Canadá. E a União Europeia por alguns motivos que a gente ainda vai falar no vídeo de hoje. Peço para vocês já curtirem o vídeo, compartilhem com os amigos, porque hoje a gente vai ver como isso vai afetar inclusive as empresas siderúrgicas brasileiras. Fique com a gente e a gente já começa depois da vinheta. Bom, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte: o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, com o intuito de tentar salvar as empresas siderúrgicas internas dos Estados Unidos, ele fez uma coisa que normalmente dá errado, que é intervir na economia de forma artificial. Então ele sobretaxou aí as exportações de aço, né? Então todo o aço que entrar vindo de fora para os Estados Unidos vai ser taxado em 25%. O alumínio também vai ser taxado, mas esse parte do alumínio a gente não vai falar nesse vídeo porque o impacto no Brasil é 20 vezes menor do que o aço, então a gente vai focar aqui no aço. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, só ficando atrás do Canadá. E por que o Canadá não reclamou? Porque o Canadá e o México ficaram fora dessa sobretaxa. A União Europeia já disse que deve retaliar a medida lá na Organização Mundial do Comércio, porque, segundo eles, isso viola aí 3 normas da OMC, principalmente o fato de que esse aumento foi acima do que poderia, sem aí uma investigação. E por que a União Europeia vai fazer essa retaliação? Por um motivo muito simples. Vamos imaginar agora que o aço ele pare de ir do Brasil, ele vai continuar sendo produzido, ele vai ter que procurar novos mercados consumidores. E aí ele não vai mais para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos ele é sobretaxado. Então ele vai procurar aí principalmente a China e a União Europeia. E aí o que vai acontecer com esse excesso de oferta? O preço do aço no resto do mundo vai diminuir. E aí se o preço do aço no resto do mundo diminuir, quebra de certa forma, porque tira a margem de empresas aí locais, tanto da Europa quanto lá da China e de outros países do mundo, inclusive de dentro do Brasil, porque pode ser que as empresas, ao invés de exportar para os Estados Unidos, prefiram aí usar o mercado interno. Então vai ter um excesso de oferta de produtos aqui no Brasil. Isso tudo aí é importante. E aí a gente tem normalmente as pessoas falam que a gente tem aí um setor de metalurgia e siderurgia, eles costumam juntar. Nesse caso não vale a pena a gente juntar, porque por exemplo, a Vale ela produz minério de ferro, ela não tem aí tanto impacto assim. Então eu vou pegar apenas as siderúrgicas, as principais. E aí a gente está falando de CSN, a gente está falando de Usiminas e a gente está falando de Gerdau. E, de certa forma, a gente está falando de Goal também, né? Que é a Gerdau Metalúrgica, que é uma holding que detém 38% da Gerdau. Então, a gente está falando dessas 4 empresas. Vamos começar pela CSN. A CSN hoje, ela exporta entre subsidiária fora do país e exportadora, ela tem aí 38, 39% das vendas dela, sendo que a maior parte vai para os Estados Unidos. Realmente aí a CSN ela fica um pouco mais complicada nessa situação. Aí a gente tem depois a Usiminas. Só que a Usiminas, o que aconteceu com ela aí nesse período todo? Ela
parou de exportar tanto para os Estados Unidos, ela começou a focar mais em Argentina e Alemanha. Então hoje ela ainda tem aí um percentual que nem é tão grande, em torno de 15 a 18% ela exporta e o resto tudo ela usa no mercado interno. E só 4% em 2017 foi exportação para os Estados Unidos. Então desses 18%, só 4% é nos Estados Unidos, quer dizer, quase nada. É coisa de 0,72% da receita dela, o que não muda muito para a Uzi Minas, a não ser que aconteça aquela questão toda que eu falei, que esse excesso de oferta aí nos outros mercados vai fazer com que caia o preço. E finalmente a gente tem Gerdau. Gerdau é o que eu acho mais interessante. O que acontece? A Gerdau ela tem uma fábrica dentro dos Estados Unidos e ela tem fábrica dentro do Brasil. A fábrica do Brasil exporta aço para vários lugares do mundo, inclusive para os Estados Unidos. Só que existe também uma fábrica lá. E aí, como vocês podem ver aqui nessa imagem, a gente percebe que a operação de negócio na América do Norte, que é nos Estados Unidos, ela é a que tem a maior receita aqui do grupo todo de Gerdau, que é a GGBR. Enquanto a margem EBITDA aqui é a menor de todas, 4,3% contra 17% no Brasil, 15% na América do Sul e 19% em aços especiais. Cabe ressaltar que aços especiais tem uma fábrica nos Estados Unidos também. Então, o que a gente tem aqui? Enquanto a gente pode ter uma sobretaxa de parte dessa exportação aqui que sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, que pode reduzir isso aqui, mas a empresa pode talvez não vender lá para os Estados Unidos isso, a gente vai ter aqui uma melhora dessa margem EBITDA aqui também. Então a situação de Gerdau aí parece ser interessante nesse sentido. A gente não sabe ainda, pelo menos eu não consegui chegar a uma conclusão, se a perda disso aqui consegue ser compensada pelo ganho disso. Mas é interessante aqui nesse sentido. E aí o que eu tenho a dizer? Eu acredito que é muita tempestade em copo d'água, eu não vejo as siderúrgicas com tanto problema assim. Eu acho que se essa sobretaxa fosse lá na China, a gente teria problemas maiores. E eu não vejo aí tanto problema assim. Inclusive é engraçado, né? Porque se essa mesma sobretaxa viesse há 15 anos atrás, provavelmente todas as siderúrgicas teriam caído 15% no dia seguinte. E hoje a gente vê aí que a gente já não é mais tão dependente dos Estados Unidos assim. E provavelmente isso aí vai acabar dando algum rolo aí no futuro, algum problema maior, porque a gente vai ter um preço nos Estados Unidos muito maior do que em outros lugares. Esse preço maior dos Estados Unidos deve gerar uma inflação lá. Uma inflação lá vai acabar aumentando a taxa de juros e isso pode trazer um problema aí para o mundo todo. Então a gente tem que ficar ligado nisso, até porque o risco dentro do Brasil está cada vez menor aí. Se a gente pensar risco eleição, risco da dívida degringolar, o risco de algum problema aqui interno está cada vez menor. Então o risco que a gente percebe maior está vindo aí do setor externo. Quem é membro Gold sabe quais são as empresas aí do setor que eu prefiro, sabe por que a gente se posicionou, sabe que a ação que eu escolhi aí já rendeu uns 40%, 50%. E a gente está pensando em colocar uma outra do setor também, membro Gold já sabe disso também. Se você ainda não conhece o que é membro Gold, acessa aqui embaixo, https://areademembros.dicadehoje7.com. Antes de terminar, eu queria dar um último aviso, que é exatamente as masterclasses que eu vou fazer de análise fundamentalista e precificação de ativos. Vão ser 3 aulas que eu vou fazer na próxima quinta-feira, depois na terça e na quinta. São aulas aí que já estão gravadas, cada uma tem uns 30 minutos e eu acho que é bem interessante aí. A gente vai analisar erros que as pessoas cometem na hora de analisar a empresa, a gente vai ver um pouco de como se faz a precificação de ativo, como eu analiso a empresa, totalmente gratuito, basta se inscrever. Eu vou colocar o link aqui nas informações do vídeo e também está lá no site www.dicadehoje7.com.
Eu agradeço a todos aí, muito obrigado, um bom final de semana.